Passo Fundo, 25 de novembro de 2021. Projeto de lei, damos então início à audiência pública para debater sobre o projeto de lei complementar número 13/2020. Altera a planta de zoneamento urbano Constatena, lei complementar número 170, de 9 de outubro de 2006, e dá outras providências. Convidamos para compor a mesa de trabalhos desta noite o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Evandro Meirelles. Presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, Finanças, Planejamento e Controle, o vereador Luiz Miguel Chais, que já está na mesa e vai presidir a audiência. Secretária de Planejamento, senhora Ana Paula. Registramos a presença do vereador Aristeu Dalalana, vereador Rufa, vereador Edson Nascimento, vereador João dos Santos, vereador Márcio Patucci, vereador Luiz Miguel, vereador Saúl Spinelli. Convocamos os senhores vereadores que estão na casa da Comissão de Justiça para compor. Vereador Pedro Danelli chegando, estamos convocando os senhores vereadores que estão na casa para darmos início a audiência pública. Passamos a direção dos trabalhos ao vereador Luiz Miguel, presidente da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior, Finanças, Planejamento e Controle. Muito obrigado, presidente Saúl Spinelli. Agradecemos a presença da secretária Ana Paula, secretária de Planejamento. Agradecemos a presença dos vereadores Aristeu Dalalana, Márcio Patucci, vereador Rufa, vereador Edson, vereador Tchequinho, vereador João Santos, vereador Pedro Danelli. Também agradecemos a presença dos empresários. Visualizo aqui Sbeggen, também do engenheiro, meu amigo Balém, que se faz presente, demais empresários, membros da Construção Civil. Essa audiência pública foi proposta pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, como o intuito de cumprimento aos presentes nesta audiência pública, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Poder Legislativo no debate desse tema que impacta a sociedade. Informo que após a explanação técnica da proposição apresentada pelo Executivo, os interessados em usar a palavra para fazer suas considerações terão o tempo máximo de 3 minutos para fazê-los. Quero também cumprimentar as lideranças comunitárias que se fazem presentes, nossa amiga Vera, lá do Primeiro Centenário, e também a delegada e também líder comunitária, minha amiga Grace Serafini, sempre presente nesses importantes atos que discute o desenvolvimento do nosso município. Convido inicialmente para fazer as suas explanações e a sua manifestação de caráter técnico a senhora Ana Paula Vickert, secretária de Planejamento. Terminadas as colocações da secretária, nós iremos abrir para a comunidade. Secretária. Boa noite a todos. Cumprimentar os vereadores aqui da mesa, demais vereadores e participantes dessa audiência. Então, nós estamos hoje aqui com algumas alterações pontuais de plano diretor.
todas de interesse público, né, que já foram analisadas pela Secretaria de Planejamento, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, e também já passaram por audiência pública virtual, né, Zeca? Porque a audiência pública, na época, ocorreu quando não podíamos fazer reuniões. Então, foi feita uma audiência pública virtual. São todas alterações de plano que estão conforme o que a gente vem trabalhando na revisão do plano diretor. Porém, nós adiantamos essas alterações devido ao interesse público e devido a que a revisão do plano diretor está suspensa enquanto estivermos com o protocolo de não podermos fazer reuniões presenciais. Então, o arquiteto José Carlos vai apresentar aqui as alterações de forma técnica, né, para que todos entendam o que está sendo proposto, tá? E depois eu posso continuar a fazer minha fala. Boa noite à mesa, vereadores. Então, vamos dar início à apresentação dessas alterações pontuais. Aproxima só mais o microfone, por favor. Alterações, então, pontuais que a gente fez algumas análises em detrimento, como a secretária estava dizendo, a promoção de... Faz um favor para nós, aumenta o volume do microfone sem fio. Obrigado. Só um pouquinho. Oi. Então, a primeira área, essa daqui, que nós vamos analisar, foi um pedido de alteração de zoneamento de uma área que hoje se encontra como zona de ocupação controlada 1. Esta área é essa área aqui do Comercial Sbeggen, que a gente conhece aqui na frente do Largo da Literatura, aqui próximo à Prefeitura. O objetivo do empreendedor aqui era implantar uma atividade CS7, que é a comércio atacadista, e seria desconforme para o local. Só que, visto com a questão do tempo, o tipo de edificação que a gente tem ali, é tudo propício para que se realize esse tipo de atividade. Então, a gente não percebe nenhuma dificuldade logística e nem de implantação desse tipo de atividade no local. Como já é uma área consolidada, fica sujeito, então, apenas a algumas contrapartidas e caminhamentos que a gente dá no sentido de que o empreendedor faça como contrapartida a revitalização do espaço, frente ali, já foi conversado, e possivelmente a adoção daquela área ali, que fica uma área degradada, né? Algumas vezes é complicado de pessoas. Então, seria uma adaptação de uso. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre essa área. Não, nós combinamos aqui, nós vamos fazer toda a apresentação e depois a gente vai discutir no final. Certo. Não tem. Sim. Só vou colocar algumas coisas, então, sobre a situação dessa aprovação, dessa primeira ainda. E, então, nessa zona de uso especial, ele vai ter as seguintes taxas: taxa de ocupação de 40, coeficiente de aproveitamento 1,2 e o lote mínimo de 300, mas, no caso, não é um objeto de parcelamento. A faixa como é na beira do rio, a faixa de proteção dos 30 metros, então, ela é mantida, não existem opções de redução. E as circulações de caminhões devem ser feitas preferivelmente pela Rua Moron, para evitar, obviamente, o trânsito no Brasil. E como esses pavilhões já estão averbados nas matrículas e está tudo ok, não teria nenhum tipo de dificuldade. Quanto à relação da utilização do pavilhão, ele já está usando praticamente toda a área que ele tem construída. Então, obviamente que ele pode sofrer reformas, mas não ampliações. Passar para o seguinte.
A próxima área é essa área aqui, onde a gente pode ver aqui em verde, essas eis aqui, é o Canaã, lá em cima do São José. Esse processo aqui, então, é um pedido para solicitação para implantação de um condomínio. Foi, obviamente, como secretário, foi manifestação de interesse público dessa área. Hoje, essa área é uma zona de uso especial, então ela não comportaria esse tipo de implantação. Então, o pedido que está sendo feito é para que se transforme um pedaço dessa área aqui em ZEIS e outra parte na faixa da via, que é essa parte da faixa da via aqui, ela vai permanecer como zona de uso especial. Ou seja, as ZEIS para o lado de cima dessa faixa, que eu vou fazer uma linha imaginária. Acima dessa faixa aqui, para cá, no caso que fica para a RS, ela se mantém a zona de uso especial. E do lado de cima, em todo o contorno dessa mancha que a gente tem aqui em vermelho, ela se transformaria em zona de interesse social. Os índices daí, para esse tipo de proposta, de zona de interesse especial, nós temos um lote um pouco menor, que é possível de fazer, então são 200 metros quadrados, que é o que está sendo pedido. O coeficiente de aproveitamento em 0,8 e a taxa de ocupação de 60. Vai permanecer, então, nessa parte da zona de uso especial. Foi entendido pertinente pelo setor, pela CPMA, pela comissão mista, com obras, ISMA e outras secretarias, de que é possível fazer esse empreendimento nesse local. Como existe um curso de água aqui na parte de baixo que corta a gleba, como tem esse curso de água que corta a gleba na parte de baixo, a CPMA indica que seja criado um parque linear no momento do parcelamento do solo para proteção desse recurso hídrico e que seja livre de uso público, porque aquela área da cidade também a gente não tem tantos equipamentos instalados. Com relação ao sistema viário, daí a forma que eles vão fazer o acesso, o empreendedor vai ter que buscar a junta concessionária da rodovia para aprovar essa liberação. E o acesso dos empreendimentos a gente faz, obviamente, em análise quando eles derem entrada para pedido de diretrizes, quando a gente começa a ver como vai funcionar a dinâmica desse parcelamento. E nós indicamos, então, a CPMA, como contrapartida, a implantação da área de lazer nos canteiros da Avenida Nova Olinda, Padre Antônio Vieira e Luiz de Camões, no loteamento São José. Vou passar para o próximo. O próximo objeto daí é a modificação de uma quadra em específico, que seria essa aqui onde eu estou com o ponteiro do mouse em cima, esta. Foi entrado um pedido para modificação de zoneamento dessa área específica e a gente tem a tendência não, na verdade a gente não evita ao máximo utilizar ilhas de zoneamento, que são zoneamentos, áreas da cidade que têm uma característica parecida com um zoneamento diferente. Então, no sentido de promover essa parte, como já está consolidado, na verdade, essa quadra que eu estou mostrando aqui é a quadra do supermercado Marcon. A quadra do supermercado Marcon, do outro lado da rua a gente tem o posto e a Praça Itália. Essa área não tem mais uma característica puramente residencial. Essa área já tem consolidado outras empresas, então nós consideramos que é pertinente a modificação desta quadra para que ela componha o ZOI 2, não deixando esse eixo faltante aqui. Essa quadra ela já tem 2 prédios. Eu fiz um questionamento à secretária, ali, que essa área é próximo do Banhado da Vergueiro, para cima. Daí a secretária me reporta que ali, neste local já existem prédios verticais antes do plano. São construções anteriores ao plano de 2006.
que criou esse zoneamento. Então, essa edificação do Marcon e gira ali, Zeca. Tem mais um prédio vertical e mais um outro prédio ali. Aqui, ó, esse aqui e ali. Então, ela hoje tem o zoneamento da Vergueiro, que nós entendemos que ele é incompatível, pode ter sido um equívoco de desenho à época, né? Porque toda a rua Teixeira Soares, ela é ZOI 2 e só essa quadra que não é. Isso, né, Zeca? É isso aí. E como a gente estava falando... Só essa quadra que não é da Teixeira Soares, né? Então, ela entraria daí no zoneamento vizinho, né? De quem está na frente e de quem está dos lados, porque a gente entende que a característica desse entorno não condiz com esse zoneamento que ele tem hoje. Então, seria uma correção ali desse desenho, que é mais restritivo, né? Que, inclusive, impede a colocação de empresas. Então, hoje, as empresas que estão ali, elas têm o direito adquirido, mas qualquer outra empresa nova que vai se colocar nessas salas comerciais, ela não vai conseguir o alvará. É isso, até mesmo porque a gente tem todo o potencial viário e infraestrutura. Sim, tem infraestrutura para adensamento ali, né? Isso, tem tudo. Então, é uma área da cidade que a gente pode promover um adensamento maior. Então, esse é um dos... Né, nós transformaríamos essa pontinha de quadra no zoneamento igual ao entorno da frente e dos lados dessa quadra. Isso, tá? No caso, seria essa daqui, porque ela tem a predominância... É só essa pontinha ali, ó. Uhum. Essa alteração de plano da Teixeira Soares não tem contrapartida, porque é uma correção nossa, da Secretaria de Planejamento, não é pedido de empresário. E a outra, então, é sobre essa área que fica na beira da perimetral lá em cima, onde tem o cemitério Santo Antônio, que foi solicitado, então, a utilização para que se transformasse isso em zona de produção urbana, esse pedaço, que é, no caso, um zoneamento específico que a gente tem implantado em volta das perimetrais, que são onde tem mais movimento de caminhões e empresas de maior porte, que tem a vantagem de sempre ter a saída direto para a rodovia. Então, estenderia aquela mancha cor-de-rosa da parte que é a ZPU para baixo ali nas do cemitério, tá? Contrapartida, o proprietário da área vai doar uma parte, 5% para 5% ampliar o cemitério. Área vai vir para o município para a gente fazer ampliação do cemitério. Essa área de implantação, o requerente coloca no processo que tem a possibilidade de fazer implantações de estacionamento ou construção de posto de combustível e hotel com restaurante de conveniência, que é uma situação normal para pontos de rodovia, né? Então, a contrapartida desse aí é doação da área que vai ser beneficiada com a alteração para a ampliação do cemitério Santo Antônio. Vai ampliar o cemitério. A área ali mesmo. E na frente, então, vai ser permitido a construção aí de pavilhões, empresas logísticas, como toda a perimetral já possui. Essas zonas de uso especial, elas foram criadas em 2006 com alguns regramentos muito específicos. Nós entendemos que o novo plano não deve mais ter zonas de uso especial, ele deve ter uns zoneamentos que trabalhem com os impactos causados. Como esse entorno já é um entorno propício a esse tipo de atividade, e aproveitando o interesse do empresário de investir nessa área, e aí devolver em área, né, nós entendemos pertinente. E a última daí não é alteração de nenhuma área de mapa, é apenas uma correção de texto. Eu vou fazer a leitura na íntegra, então, que é a lei. Foi feito na hora da emissão da lei, teve um problema de redação aqui. Só um minutinho. Aqui.
O coeficiente é sobre uma alteração de um zoneamento específico. O coeficiente de aproveitamento aprovado foi de 0,8. Ocorre que o coeficiente de aproveitamento aprovado foi 0,38, sendo um erro de digitação. Dessa forma, caminhamos para a correção, mantendo suas demais especificações. Então, isso aqui alteraria a alteração no artigo 2º da Lei Complementar 366, de 1º de agosto de 2014, que criou essa zona de uso especial junto à BR-285 para implantação de condomínio industrial e logístico com área de 676.600 metros. Então, é uma questão redacional, que no coeficiente de aproveitamento de 0,38, se a gente fosse pensar, seria praticamente inviável de se fazer construções, né? Muito mais, né, de cunho logístico, que são geralmente edifícios de grande porte. Então, só para esclarecer, mesmo tendo erro de digitação, nós encontramos os arquivos originais, o que passou na audiência pública da CEPLAN era 08, então foi um erro de digitação no final da lei. A Procuradoria do Município deu um parecer de que nós deveríamos passar como alteração de plano novamente. Não poderíamos apenas corrigir o texto que foi digitado errado. Essa última alteração. Sim, essas são as alterações. Então, são essas as alterações que a Secretaria de Planejamento trouxe para caminhamentos. Eu volto a lembrar que todas essas alterações têm parecer favorável tanto do órgão de planejamento urbano quanto da Secretaria de Meio Ambiente. Já foram submetidas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, o qual opinou também sobre as contrapartidas, e também já foi realizada a audiência pública por parte do Executivo. E agora, então, essa audiência de hoje é a audiência de parte do Legislativo. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos à secretária e também ao servidor, o Zeca, que com muita propriedade nos trouxe aqui os devidos esclarecimentos. Nós vamos abrir agora a comunidade. Eu gostaria que... O microfone está onde, Carla? Está ali? A pessoa que fosse usar o microfone identificasse com o nome completo e a instituição que representa. Está aberta as inscrições. Meu amigo Paulo, sempre atento às atividades da nossa cidade. Com muita honra, vamos ouvi-lo. Bom, boa tarde a todos os vereadores, o presidente, nosso querido Chés, né? No nome dele eu quero cumprimentar todos os vereadores, a Ana Vicrit, a nossa secretária, o Arruda, demais sociedade aqui presente, senhoras e senhores. Meu nome é Paulo Fernando Cornélio, faço parte de uma ONG chamada Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Bom, no primeiro momento, Zeca, eu gostaria que você pudesse, para mim poder alegar nossas considerações, a segunda imagem que tu colocou da região de Canaã, ali do bairro Canaã. Eu gostaria de fazer algumas considerações referentes a isso. O município de Passo Fundo, como é conhecimento de todos, nós temos uma riqueza muito grande de recursos hídricos, né? E nos recursos hídricos em Passo Fundo, nós temos dois grandes rios, e um grande rio e outro menor, que é o Rio Passo Fundo e o Arroio Miranda. Naquela região do Canaã, no qual está sendo propondo algumas alterações, nós vamos propor a essa comissão que passe para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, numa Câmara Setorial de Áreas Protegidas, para discutir de forma mais adequada essa área. Por que disso? Está sendo transformada uma área que é de lavoura para loteamento no futuro. Mas, Zeca, eu gostaria que tu botasse a imagem que tu colocou no primeiro momento, que é a segunda imagem que tu colocaste. Essa, não, anterior. Isso. Lá no Arroio Miranda. Aí, exatamente. Sobe um pouquinho, por favor. Ou diminua. Exatamente. Nós temos aquela parte que é chamada CUE, que é a Zona de Uso Especial, que futuramente vai ser um loteamento, provavelmente.
Só para vocês se localizarem, essa aqui era a antiga fazenda da Roseira. Proprietário, se não me engano, família Traem. Nós temos ali a ZPRH, Zona de Preservação dos Recursos Hídricos. Eu quero mostrar para vocês que a alteração não está levando em consideração a outra margem do Arroio Miranda. Tá? Aquela área deve ser também ZPRH. O porquê disso? Porque 60% do abastecimento da água do município de Passo Fundo vem do Arroio Miranda. Os outros 40% é do Rio Passo Fundo. E este é o Arroio Miranda. Então eu quero sensibilizar as pessoas aqui que nós temos que repassar para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, nessa Câmara Setorial, que é formada pela Embrapa, pelo Instituto Ambiental de Passo Fundo, pelo Grupo Ecológico e pela Universidade de Passo Fundo, junto com a CEPLAN e com a SMAN, para dar um novo parecer ambientalmente sobre essa questão. Então eu acho que nós temos que rever, principalmente nessa questão, né, nesse item específico, um parecer ambiental desse recurso hídrico, principalmente pela importância que ele tem para o município de Passo Fundo. Eu tenho dúvida aqui, se eu não sei se for apresentado também, sobre alguma alteração que ia ocorrer no bairro Lucas Araújo. Não está em discussão isso. Ótimo, então tá. Então a sugestão nós do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas recomendaria uma avaliação, vou repetir, uma avaliação na Câmara Setorial de Áreas Protegidas, formada por instituições idôneas, né, e com capacidade para poder melhorar, inclusive, essa proposição. Obrigado. Agradecemos ao Paulo Cornélio. Próximo inscrito. Grace Serafini, delegada. Eu sou Grace Serafini, eu fui delegada do Plano Revisor, fui conselheira de transporte durante 11 anos. Mais próximo, Grace. Mais próximo. Durante 11 anos eu participei do Conselho Municipal de Transporte, participei de quase todas as audiências da questão do Plano Revisor. Moro no bairro Petrópolis, conheço em geral toda a cidade. Eu fiquei, na verdade, com algumas dúvidas. Quanto a essa questão da zona de ocupação especial, diz que elas são porções do território destinadas exclusivamente a atividades como aeroportos, centros de convenção, áreas de lazer, recreação e esportes, que necessitam de disciplina especial de uso e ocupação do solo, que deve fazer sentido com aquilo que o seu Paulo falou ali, então. E que só podem ser feitas mediante intervenção urbana por via de decreto. É o que está na legislação federal, é o que aparece na legislação federal. E a outra pergunta que eu queria fazer, na verdade são várias, é se essa questão ali da Canaã é próximo às ocupações, próximo àquela destinação ali onde tem a creche, aquela situação? Então, a alteração próxima ao Canaã é essa área que é ali no Mal. Oi? A alteração próxima ao Canaã é essa área aí que é lavoura hoje. Ela é uma zona de especial que permite fazer loteamento. Sim. Só que o pedido foi para poder fazer loteamento de interesse social. Então, por isso que há uma ZEI. O que seria um loteamento de interesse social? Loteamento como é o condomínio, loteamento de condomínio, como são feitos lá na Donária. Para comunidades carentes. Isso. Que sejam financiados Minha Casa tá. Minha Vida. Isso, né, que sim, essa era a minha dúvida. Tem várias faixas de atendimento, mas... nós temos estabelecido as faixas de atendimento. Eu não entendi tua primeira pergunta. Desculpa. A primeira pergunta é quanto à questão do zonamento de uso especial. Que para ele ser alterado, ele atende uma legislação específica, por decreto, norma federal. Na verdade, nossa alteração de plano diretor nossa segue a legislação municipal e federal, está tudo sendo feito de acordo. Passa pela Procuradoria, não sei que ponto específico está falando, porque no nosso plano diretor ele prevê zona de uso especial. Nós temos mecanismos para alteração. Nós temos um mecanismo para alterar a zona de uso especial. O Estatuto da Cidade também nos dá essa atribuição. Que é o decreto? Não, o Estatuto da Cidade. Dá essa imputa, né, ao Executivo e ao Legislativo a opção de fazer esse tipo de alteração. Tá. A outra dúvida é essa questão ali do Bourbon é uma parceria público-privada, então, se eu entendi aquele outro tópico ali onde eles vão adotar o canteiro, se necessita licitação ou não? Não é parceria público-privada, é uma
medida compensatória. Como um privado está ganhando um benefício ao ter a alteração de plano diretor, o ente público está beneficiando um privado. Então, o Estatuto da Cidade prevê que quando um privado é beneficiado pelo ente público, ele deve compensar o ente público através de medida compensatória. Tá, e como Então, é feita a escolha desse ente privado? É por não, licitação? o ente Qual é o privado critério? é o dono da área, é quem pediu a alteração. Quem pediu? O dono da área, o SBEGEN. Vocês- Aí, Posso dar um para exemplo? ele ter toda a alteração, quando ela é pedida por um proprietário de uma área privada, como foi essa, como foi a do SBEGEN, ou qualquer outra alteração de plano que esteja movida por um pedido de um privado que vá beneficiar financeiramente a iniciativa privada, que é o dono da área, que é quem tem o direito de uso de propriedade da área. A área não era pública. Não é área Isso. pública. Isso, A a minha alteração dúvida é da era área essa. Essas dúvida era alterações essa. todas é de área particular. Não tem nenhuma alteração aqui que seja de área pública. Tá. Tá? A outra Posso fazer pergunta uma é colocação? Acho seguinte. que eu entendi o teu questionamento. É que assim, ó, quando existe essa opção de alguém fazer essa contrapartida, no caso, quem promove só pra área a pública. obra, quem promove a obra não tem nada a ver com a prefeitura. Quem promove é no caso, o Não, SBEGEN é vai que promover parecia que era uma área pública que estava sendo destinada para alguém, Mas por é isso que, que na eu verdade, eles perguntei. estão fazendo uma pintura, uma restauração dentro de uma área Sim. pública. Né? Sim. Uma melhoria na área pública, mas quem faz isso não é a prefeitura, é o ente privado. Com certeza. E daí, esse dinheiro, não há processo de licitação nem nada, porque isso é como se eu fosse lá e contratasse para fazer. Sim. Não tem que passar por esse trâmite, né? Tá. A questão da Vera Cruz ali, essas linguagens técnicas ali que tu citou ali, o que significa aquela mudança ali, tanto ali próximo ao vergueiro ali? Vocês falam da quadra, dos prédios mais antigos vão continuar com a A permissão. gente faz modificações pontuais nesse sentido para que não se crie ilhas, ou seja, num lado da rua, às vezes a gente tem um problema. Um lado da rua eu tenho uma característica que é do mesmo outro lado da rua. E eu acabo tendo índices diferentes. Aí tem uma empresa que quer se instalar do outro lado da rua, ela não pode. Então a gente pega avenidas, por exemplo, que tem características como a Teixeira Soares, que é, no caso, a quadra dominante, a face dominante de quadra ali. É a única quadra que já tem alguns usos comerciais, na verdade, potenciais, que, na verdade, não conseguem ter outros. Então, Porque ela já não tem mais uma característica puramente residencial e ela já tem uma característica de adensamento de zona de ocupação intensiva. Então, daqui da aprovação para frente, passa a ser uma área estritamente comercial. É isso? Na prática é isso? Não é estritamente Na prática, comercial. não. Na verdade, se dá mais usos, né? Esse zoneamento ele se torna mais permissível e mais adensável. Ok. Oi? Ele se torna mais adensável. Pessoas podem construir, o potencial construtivo do terreno é maior. A gente sempre busca usar o do potencial construtivo maior em zonas onde a gente tem toda a infraestrutura, que é o caso daquela região ali. Tá. Quanto à questão do cemitério ali, eu imaginei que era alguma coisa assim. Eu só queria perguntar as duas últimas coisas. Vou fazer uma pergunta só e daí tu fica livre para explicar. Quanto à questão do cemitério ali, além da doação dos 5%, fica previsto a questão do impacto ambiental no lençol freático, porque nenhum dos cemitérios de Passo Fundo tem. Né? A gente sabe a contaminação do solo, né, em volta do entorno das regiões de cemitério, sabe que não existem projetos aprovados ou encaminhados para novos cemitérios que atendam a nova legislação ou que corrijam a situação precária dos atuais. Então, minha pergunta é nesse sentido, se não tem, se pode ser feito uma correção para que se coloque isso também, a situação da ambiental. E a outra coisa que eu vou perguntar, é pertinente ou não é pertinente? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, lá no Canaã, que vão sair obras assistenciais. É frequente, não só em Passo Fundo, essas obras feitas com recursos federais, estaduais, Minha Casa Minha Vida, enfim, com subsídios, e que muitas vezes sai o habite, é entregue a obra, é feita a inauguração da obra e o esgoto não está pronto ou ele não atende os requisitos ambientais, até mesmo aqui no centro. Aí a minha pergunta é a seguinte, isso é padrão? Tem legislação que permite essa exceção? E se isso pode ser adaptado, por exemplo, nesses projetos de agora? Tá? Eu agradeço a oportunidade. Em relação à primeira pergunta do cemitério, tá? Está sendo feito um trabalho pela Secretaria de Serviços Gerais para regularizar a situação dos cemitérios, que nunca houve nenhum tipo de licenciamento ambiental dos nossos cemitérios, são todos muito antigos, né? Então, a Secretaria está trabalhando com isso. E, nesse momento, o que se trata? Ele vai doar a área. Obviamente que a ampliação do cemitério, ela
deverá ser feita conforme a legislação atual, que é mais exigente. Então, não é simplesmente a prefeitura receber uma área, botar uma cerca e deixar fazer os túmulos. Para poder operar essa área nova, essa ampliação do cemitério, ela já vai ter que ser feita conforme a legislação atual. A última ampliação do Santo Antônio foi assim, a prefeitura simplesmente passou uma tela e tocou. Por isso que eu estou perguntando. Não seria Não louca... deveria, nesse caso, não deveria ser assim. Nesse caso, como nós vamos receber e vai escriturar, bom, tu está dizendo, eu não tenho informações aqui para te responder, eu estou te dizendo conforme eu lhe deveria perguntei, ser. a senhora me disse, a senhora respondeu o seguinte, que É. óbvio. Não é eu por estou óbvio. perguntando uma coisa de uma Porque realidade que a gente desculpa, tem na mas eu comunidade. estou tentando te responder. Nós vamos receber, vai ser matriculado em nome do município. Quando chegar no registro de imóveis e tiver a aprovação da ampliação do cemitério, ele vai ter que responder todas as exigências ambientais. Eu não sei se esse cemitério que você está falando, a área já pertencia ao cemitério, como é que era a questão, eu não sei. Não posso te dizer. Aí teria que perguntar ao secretário Christian. Ok, agradecemos a E secretária. a segunda pergunta, ela tinha mais uma. Mais um. Me resgata aqui, eu me perdi. Tá, saneamento. Sim. O saneamento é uma preocupação do município. Nós temos um contrato firmado com a Corsã, que é a responsável por implantar a rede de esgoto e as unidades de tratamento, enfim. Conforme o tipo de financiamento, tem as exigências também do órgão financiador, né? Os bairros novos da cidade que estão recebendo o PAC, eles já estão recebendo o esgotamento sanitário. Ali nessa área da São José já está toda ela com o saneamento implantado. Então, para os próximos loteamentos desse tipo, isso vai acabar sendo pré-requisito também, né? Dos novos. Dos antigos, aí é um contrato da Corsã que rege a implantação, né? Que é um passivo de 160 anos de saneamento que a gente tem que ir compensando nesses últimos anos. Alguém mais da comunidade e convidados que abrir mais uma inscrição e depois vamos passar para os vereadores para que a gente dê o seguimento da nossa reunião e passamos para o encerramento. Líder comunitária Vera Siqueira. Boa noite. Eu escutei já há dias, né? E agora foi falado aqui. No momento que uma empresa fizer um empreendimento, ou isso serve para prédio, numa área onde ele teria que passar alguma coisa para a comunidade. Por exemplo, tenho a Cidade Nova, né? É um empreendimento particular, né? Loteamento, sim. Isso. Nós ali do bairro Centenário, nós temos um espaço público, né? Não tem nada ali, só mato, lixo, né? Nós não poderíamos ser favorecidos por aquele pessoal lá dos condomínios? Pela construção lá? Já que é particular, então, sempre, só para explicar da medida compensatória, né? Quando entra um projeto que tem relatório de impacto de vizinhança, que é um projeto maior dentro do plano diretor, uma edificação, um condomínio grande, um loteamento, sempre é pedido uma medida compensatória que normalmente se dá ou em espaço público ou em equipamento urbano tipo escola ou unidade de saúde. Então, nós temos trabalhado com algumas lógicas, né? Por exemplo, quando o impacto é causado numa região da cidade, pedir naquela região da cidade que vai receber o impacto, né? No caso do Cidade Nova, o loteamento teve medidas compensatórias à época, que é anterior à nossa gestão, então eu não sei te dizer quais são todas, mas eu sei que a estruturação da praça do próprio loteamento, a construção de um viaduto que tem ali, entre outras medidas que eu sei por conhecimento assim como cidadã. Mas os novos empreendimentos que surjam lá, que tenham RIV, podem beneficiar Primeiro Centenário, a Vitor Isler, enfim, outros bairros ali. Sim, ele já veio depois disso. Antes já tinha o viaduto. O viaduto já existia antes do... Eu não sei te dizer, porque essa negociação é muito mais antiga. E aonde que a gente pode ver para esse benefício, indo também para o Primeiro Centenário?
Na verdade, eu já tenho o processo de vocês ali, ele já está na fila de quando entrar processo lá para ter medida compensatória no bairro de vocês. Esse foi pedido por quem? Eu acho que não foi você mesma que falou comigo? Foi? Não, eu não consegui esse do conselho. Não, tu se reuniu comigo, mas eu tenho um processo lá do primeiro centenário já. Eu procurei esse número. Não achou? Eu gostaria de ter acesso, se ela não soube me, se eu me achar, passar o número. Marca de novo comigo que a gente pode fazer, ou tu abre um novo processo. Eu liguei para toda a prefeitura, me mandaram então abre ligar, um novo processo, não tem novo problema. Processo, mas disseram que primeiro tinha que achar esse, já que a outra disse abre que um novo processo, qualquer coisa, se achar, a gente junta os dois. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Vera. Obrigado, secretária. Vamos abrir agora o espaço para os vereadores que quiserem se manifestar. Contemplado o vereador Rufa, contemplado o vereador Pedanelli, contemplado o vereador João dos Santos, contemplado o presidente da CCJ, o vereador Meirelles. Vereador Edson, contemplado. Vereador Chequinho, contemplado. Secretária, mais alguma colocação, secretária? Nós vamos acatar, Paulo Cornélio, vamos acatar a tua colocação, vamos colocar em ata a tua manifestação, a tua solicitação, que é pertinente, referente a esse item. E acho que deu, né, secretário? Alguma? Zeca? Tranquilo. Agradecemos ao bom trabalho efetuado pelo servidor Zeca. Agradecemos à secretária Ana Paula, de Planejamento. Agradecemos a todos os vereadores. Agradecemos aos engenheiros que aqui estão, à comunidade, líderes comunitários que se fazem presentes. E damos por encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.